Bom dia, grandes líderes! Bom dia, grande líder! Vamos lá, mais um dia, mais um compartilhar, para a gente falar sobre temas importantes que envolvem a liderança. Ambientes tóxicos. Hoje nós vamos falar sobre ambientes tóxicos. Pergunta é: você trabalha em um ambiente tóxico? Ambiente tóxico é uma das coisas que perturba mais as pessoas. Hoje é muito comum falar em relacionamentos tóxicos, né? As pessoas hoje se dão conta de que aquilo que elas achavam que era normal, ou que elas foram educadas para considerar normal em termos de um relacionamento, hoje já está muito claro que tem relacionamentos que são nada normais, que são relacionamentos realmente tóxicos. E um relacionamento tóxico é um relacionamento que tira o brilho da outra pessoa. É um relacionamento que oprime a outra pessoa. E a pessoa ela vai recebendo e sofrendo uma série de abusos psicológicos, abusos morais e por aí vai. Mas nós queremos trazer essa conversa aqui para o nosso ambiente de trabalho, porque ao longo de todos esses anos eu trabalhando dentro de empresas, eu vi muitos ambientes tóxicos. Por sorte, eu vivi muito poucos ambientes tóxicos e por pouco tempo. Mas na consultoria eu vejo muitos ambientes tóxicos. E nos atendimentos de mentoria e coaching, as reclamações sobre ambientes tóxicos são muito grandes. Então esse tema tinha que entrar na nossa pauta. Então vamos lá. Primeira pergunta: você já viveu um ambiente tóxico? Ou pior, você vive hoje um ambiente tóxico? Então, antes de responder, é interessante a gente aprender a fazer pergunta, né? A pior coisa dentro de um processo de comunicação é a gente assumir que a gente entendeu o que o outro está querendo dizer. Então, quando eu pergunto para você, você vive hoje um ambiente tóxico? Muita gente já tem a compulsão de dizer sim ou não, partindo da premissa de que entendeu o que eu estava perguntando. Então, aprender a fazer pergunta quer dizer, deixa eu checar se o que eu estou entendendo por ambiente tóxico é a mesma coisa do que a pessoa que está falando para mim e perguntando, ela quer dizer sobre ambiente tóxico. Então, ambiente tóxico é um ambiente que te afeta negativamente de várias maneiras. E basicamente ele te causa três coisas. Ele te causa estresse, ansiedade e preocupação. Esse estresse está muito vinculado com um mal-estar de pertencer àquele ambiente, de estar ali, de olhar para as pessoas, de conversar com as pessoas. Então vamos lá. Lívia, Bia, Marta, bom dia. Bom dia, Conceição, bom dia, Sônia. Bom dia, Ednilson, bom dia, Wagner, bom dia, Alessandra, bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Então assim, o ambiente que você trabalha hoje, ele causa em você estresse, ele causa em você ansiedade, causa em você preocupação? Se sim, pode ser um grande indicativo de que você está num ambiente tóxico. Então vamos lá. Quais são as características então de ambientes tóxicos? Uma delas é que um ambiente tóxico, ele praticamente não tem entusiasmo. As pessoas não brilham dentro desse ambiente. Elas fazem o trabalho que elas têm que fazer, mas sabe aquele trabalho que você faz meio que amarrado, meio vamos fazer esse negócio logo para acabar logo, para chegar ao fim do dia, para a gente ir embora daqui. Então não tem um ambiente gostoso, não tem um ambiente de troca, aquele ambiente que você se diverte brincando, né? Você brinca trabalhando, as coisas vão se confundindo. Peraí, mas brincadeira e trabalho? Brincadeira não é no sentido de
fazer uma brincadeira que não tem nada a ver, mas é tornar o seu trabalho um ambiente divertido para você. E divertido é aonde você tira a alegria, é aonde você se sente bem fazendo aquilo. Outra coisa, medo. Ambientes tóxicos são ambientes onde existe um medo generalizado de você receber uma grande repreensão por ter feito alguma coisa errada. Então é um medo de errar tão grande que a pessoa fica numa tensão, e aí vem aquele estresse, ansiedade e preocupação, né? Então essa daqui é outra característica grande de um ambiente tóxico. Há uma disfunção e uma confusão constantes dentro desse ambiente. Então assim, esse ambiente ele não sabe direito a que ele serve. Parece que aquela toxicidade dele, ela tem um fim em si mesma. As pessoas que foram criando aquele ambiente, de alguma maneira, elas se beneficiam disso, elas ganham alguma coisa com isso. Depois a gente chega lá para entender isso melhor. É muito interessante a gente olhar certas coisas e a gente parar de simplesmente botar rótulo. Ah, isso aqui é horrível. Ah, meu chefe é nojento. Essa pessoa... Parar de botar rótulo e a gente começar a olhar para essas pessoas e para esses ambientes de um ponto de vista de observador, do ponto de vista de um investigador, e você procurar detectar o que está por trás disso. Quais são as motivações que regem o comportamento dessa pessoa para que ela faça isso? E quando você se coloca nessa posição de observador, quando você se coloca nessa posição de investigador, de certa maneira você está saindo daquele papel de oprimido e você está indo para uma posição de quem está querendo entender por que eles funcionam desse jeito. Então vamos lá. Outra coisa, ambientes tóxicos, elas têm muita fofoca. Eles têm muita fofoca. Tem bullying, muito bullying. E normalmente um drama. Tudo eles transformam em drama. Se você observar o ambiente que possivelmente tóxico que você viva hoje dentro de uma empresa, ou que você já viveu, você vai notar isso nitidamente. A fofoca é fundamental. Ambientes tóxicos vivem de fofoca. Então é aquele espaço em que você vai no café e puxa uma outra pessoa para dar aquela desabafada. E essa desabafada você já vai falar, você viu como é que tá isso? Olha o fulano. E aí já começa aquele papo sobre a outra pessoa, né? Então, fofoca, bullying e drama são coisas que vão alimentando essa toxicidade desse ambiente. Outra coisa, com tudo isso, não tem conexão entre as pessoas. E para que a gente tenha trabalho em equipe, para que a gente tenha comprometimento, envolvimento, é fundamental que haja conexão. Agora, dentro desse ambiente de medo, de desconexão, o que vai ocorrendo naturalmente é o controle desse ambiente por certas pessoas que se beneficiam dessa toxicidade. Então, sem conexão, outra característica. Isso leva a que exista uma alta rotatividade de pessoas. Então é muito comum um entra e sai em determinadas funções. Oferecer um café a vocês. Alta rotatividade significa que aquele ambiente não é bom, ele não é gostoso. Então a pessoa entra lá porque ela está precisando de um emprego, está precisando de salário, de dinheiro. Mas quando ela nota como as coisas funcionam ali dentro, ela rapidamente vai se preparando para arrumar outra coisa. Fala, aqui dentro não dá para ficar, isso daqui não faz bem para a saúde da gente. E aí, quando na primeira chance que aparece alguma outra coisa, ela vai embora. E pessoas que estão nessa situação, se elas desempenham alguma função importante dentro da empresa, é perigosíssimo. Porque essa pessoa, ela vai sair de um dia para o outro. Ela não vai querer cumprir o período que precisa cumprir. Não, ele paga a multa e vou embora. Só que essa pessoa leva junto com ela um monte de saberes.
e ela não tem vontade nem interesse nenhum em transferir o que ela sabe para outras pessoas. Talvez alguns de vocês já tenham vivido isso. Aparece um determinado problema e você como líder fala, e agora, como é que faz isso daqui? Aí alguém mais antigo vira para você e fala, o João sabia fazer isso. Ele saiu há uns 4 meses, ninguém mais sabe fazer isso. Alguém aqui já viveu isso? Escreve aí. Você já viveu situações assim, em que as pessoas não compartilham informação, as pessoas não trocam, elas não cruzam as informações e elas mantêm aquilo que elas fazem como um mecanismo de segurança. Então, informação é poder, aquela coisa antiga, né? Informação é poder. Então, ela procura manter poder através da manutenção desta informação. Ela mantém e só eu sei como faz isso daqui. Então ninguém pode me mandar embora. Lê do engano, porque ela também está muito insatisfeita e ela vai procurar sair quando ela puder e quando for conveniente, a liderança também manda ela embora. Então não tem esta segurança. As pessoas vivem muito numa ilusão, né? Outra coisa, os líderes de uma organização que tem um ambiente tóxico, normalmente essa liderança não está nem aí. Eles realmente eles não são líderes, eles são simplesmente chefes que eles procuram atender a demanda de trabalho que precisa ser feita. Então eles normalmente são muito impessoais, eles normalmente ou são secos ou são ríspidos. Por quê? Porque o foco deles é só tirar o trabalho que precisa ser feito. Quem está fazendo, pouco importa. Se a pessoa está bem ou não, pouco importa. Porque ele também não está feliz ali. Então ele também quer ir embora dali o mais rápido possível. E na maior parte das vezes, essa pessoa que ocupa a posição de chefia não tem nenhum perfil para liderança. Ele chegou lá por um mero acaso, porque um superior, quando um líder que era bom foi embora, ele pegou alguém da equipe que ele achava que entendia mais do negócio e colocou na posição de liderança. Então esse daqui é um ponto fundamental. Outra coisa importantíssima, e aqui é muito legal quando você se coloca nessa posição de observador, de investigador, é começar a olhar quais são os jogos de poder que estão acontecendo dentro daquele setor ou daquela organização. Identificar jogos de poder e jogos de informação é fundamental para a tua carreira, líder. Não porque você vai fazer isso no futuro. Por favor, não faça. Seja sempre um líder ético. Mas você saber identificar jogos de poder e jogos de informação é fundamental para que você consiga desmontar jogos de poder e jogos de informação. Quando você, por exemplo, assume a liderança de uma determinada área ou de uma organização, a primeira coisa que você precisa fazer antes de sair contratando ou demitindo é entender profundamente por que essa organização funciona do jeito que ela funciona. É monitorar o seu ambiente para ver como é que é o relacionamento das pessoas. E a melhor maneira de você entender o relacionamento das pessoas é monitorar a qualidade do ambiente. Você já ouviu falar em pesquisa de clima organizacional? Pesquisas de clima, elas têm uma série de questões que vão medir exatamente como é o clima daquela organização. É como se fosse o tempo. O tempo dentro da sua organização, ele é um dia ensolarado, lindo? Ou ele é um dia meio nublado? Ou ele é um dia nublado e chuvoso? Ou um dia nublado, chuvoso com raios? Ou é uma chuva de noite com tempestade? Como é o clima dentro da sua organização? Fazer essa analogia com o clima do nosso mundo, ela é muito interessante, porque você consegue fazer um quadro mental. E com esse quadro você pode fazer a projeção quando você está na posição de liderança e você está no processo de desintoxicar uma área ou uma organização, você tem que fazer um plano. Então hoje
essa organização tem um clima que é noite, chove torrencialmente e caem raios para todo lado. Então vamos começar a trabalhar as coisas em partes. A primeira coisa é conseguir parar de ter muito raio. Então esses raios são o quê? Vêm dos jogos de poder, dos jogos de informação. Então você vai ter que desmontar isso. Para desmontar isso, você vai ter que ou sensibilizar as pessoas que provocam isso, ou você vai ter que demitir essas pessoas, porque essa característica nelas é tão forte e elas não vão mudar que você não tem outra oportunidade, você não tem outra alternativa senão demitir essas pessoas que tornam este ambiente mais tóxico ainda. Conforme certas pessoas saem de um ambiente tóxico, elas são demitidas, a mudança dentro desse ambiente, ela é nítida. Muitas vezes de um dia para o outro, né? Então vamos imaginar que tenham duas pessoas-chave dentro desta organização, chave no sentido de manutenção de toxicidade dentro de um ambiente. E entra um líder novo, ele vê como é que funciona o negócio, pega esses dois, manda esses dois embora. Eu já vi isso acontecer várias vezes. No dia seguinte, aquela organização que todo mundo chegava de manhã de cara fechada, você fica na portaria olhando, as pessoas estão entrando sorrindo. Então as pessoas recuperaram uma esperança de que o dia de hoje vai ser melhor, de que a partir de hoje a nossa vida vai ser melhor. Olha só que coisa interessante. As pessoas recuperaram a esperança de dias melhores. E aí a liderança tem uma responsabilidade muito grande de capitalizar em cima dessa esperança das pessoas e de não frustrá-las, de continuar fazendo ações consistentes para você mostrar: estamos fazendo mudanças aqui dentro e o nosso ambiente está se desintoxicando. Nós queremos ter um dia lindo de sol maravilhoso dentro da nossa organização todos os dias, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar aqui, manda aí uns aviõezinhos. Vamos chamar mais gente, que ainda temos mais 15 ou 20 minutos de papo aqui. Chama mais um pouco de gente, bate uns coraçõezinhos aí, aperta o dedo no coraçãozinho, que aí o Instagram entende que o nosso papo está sendo interessante e aí ele mostra para mais pessoas. Então vamos lá, um minutinho só para a gente fazer isso. Eu estou fazendo daqui, peço a gentileza que vocês façam daí, chamem seus amigos, dê uns coraçõezinhos aí e vamos prosseguir. Gratidão, pessoal, gratidão. Legal. Aliás, o canal do Instagram aqui já está com 990 seguidores. Vamos ver se a gente chega em 1000 até o final da semana, hein? Até o final da semana, começar a semana que vem com mais de 1000 pessoas. Aê, coraçõezinhos. Gratidão, pessoal, gratidão. Então vamos lá. Então, joguinhos de poder. Outra coisa, quando você está dentro de um ambiente que ele é tóxico, você tem uma ótima oportunidade. Só que deixa eu fazer um paralelo aqui. A primeira coisa você está dentro de um ambiente tóxico, obviamente isso gera sofrimento em você. Você vai trabalhar triste, você vai trabalhar amargurada, já com o peito travado. Natural. Por quê? Lembra lá no começo a gente falou? Ambientes tóxicos, eles causam em mim o quê? Estresse, ansiedade, preocupação. Então, imagina que você, líder, grande líder, aqui eu estou falando para líderes que já exercem função de liderança ou que vão exercer, porque você sabe que você quer uma posição de liderança, porque você tem isso dentro de você. Isso é um talento seu que você vai transformar em um ponto forte. Então, quando você está dentro de uma organização tóxica, uma excelente maneira de você se proteger dessa toxicidade, você se proteger dessa ansiedade, dessa preocupação e desse estresse, é você encarar que você está indo para uma escola. E você está indo para uma escola aprender. Então, a coisa mais legal que uma escola pode te oferecer são situações que vão fazer você refletir, vão fazer você ir mais atrás de informação e vão fazer você crescer.
Ah, cara, aprendi. Nossa, hoje eu descobri coisas fantásticas. E o que é isso? É você olhar para essa organização onde você está como sendo um grande laboratório. Um laboratório de experimentos. E nesse laboratório, você vai passar a decifrar o ambiente, você vai passar a decifrar a cultura, você vai passar a decifrar as pessoas. E principalmente, você vai parar de colocar rótulos na empresa, na organização e nas pessoas, para você entender a história de cada uma. Para você, líder, isso vai ser fundamental a tua vida inteira. É entender por que esta pessoa age desse jeito. O que levou essa pessoa a ter este comportamento? E você fazer uma pergunta muito interessante. O que essa pessoa ganha agindo desse jeito? Porque a gente sempre tem ganho. Todo comportamento que a gente faz tem uma intenção positiva. E o teu desafio aqui como investigador, investigadora, é descobrir qual é essa intenção positiva. Maravilha. Então vamos lá. Então esses daqui são os pontos para a gente identificar uma organização tóxica e já uns highlights de como é que eu vou lidar com essa organização tóxica. Então aqui vamos considerar duas situações. Uma, você já ocupa a posição de liderança dentro dessa organização. Segunda, você ainda não ocupa uma posição de liderança. Então nós temos essas duas situações. Na situação que você ocupa já uma posição de liderança, a tua responsabilidade aumenta muito, porque você precisa se tornar um agente desintoxicador desta organização. E aí você vai correr uma série de riscos, porque a partir do momento que você começa a desintoxicar o teu ambiente onde você atua, onde você lidera, podem ter, e provavelmente terão, forças de poder dentro desta organização que vão querer armar para você e tirar você fora dessa organização. Por quê? Porque você está perturbando a ordem, você está querendo terminar com aquele ambiente cáustico, com aquele ambiente tóxico. E tem determinadas pessoas que se beneficiam com ele. Então, quando você começa a desintoxicar este ambiente, você precisa estar muito bem preparado. Por isso que é fundamental você investigar as raízes deste ambiente tóxico. Então, vamos lá. Como é que a gente lida com isso? Primeira coisa, pense o seguinte, é temporário. Tudo na vida é temporário. E quando uma pessoa está dentro de um ambiente tóxico, o cérebro dela tende a deprimir muito. Por quê? Sabe aquela historinha do príncipe e da princesa que terminava assim, né? Foram felizes para sempre? Pois é, desde criança a gente aprendeu esse movimento do para sempre. E dentro da cabeça da gente existe para sempre, porque a gente aprendeu assim. Então você casa acreditando que você vai ser feliz para sempre. Nos primeiros meses de casamento, você já descobre que morar junto com uma outra pessoa, compartilhar o dia a dia com ela, é um desafio muito grande. E ao longo dos anos, você vai vendo relacionamentos ou se dissolvendo, ou se transformando em relacionamentos altamente tóxicos. E as pessoas não se separam. Então, olha que interessante. Se você pensar em relacionamentos na tua família, se você procurar, você vai encontrar, né? Possivelmente. Tomara que não. Mas é muito comum você ter relacionamentos tóxicos dentro de casais, dentro de famílias, né? Se você procurar, ou famílias ou amigos, você vai encontrar um casal que tem um relacionamento tóxico. E a grande pergunta é, por que não se separam? Por que eles vivem essa toxicidade? Vamos dizer que seja o caso de um casal amigo. E quando você está com o marido, quando você está conversando com ele, que ele é teu amigo, ou você, mulher, está conversando com ela, a esposa,
A pessoa faz uma ladainha, ela começa a fazer aquela reclamação de como a vida dela é ruim, como o casamento tá ruim, como a pessoa não muda, como aqui. E assim, é mês após mês, ano após ano, e com certeza vai ter dia que você vai virar para ele ou ela e falar, cara, por que não separa? Ah, não. Ou porque a gente tem filho pequeno, ou porque não sei, não vale a pena. Cara, se você olhar, é o mesmo modelo de uma organização tóxica. E se você for buscar os motivos pelos quais a pessoa permanece naquele relacionamento, vão ser muito semelhantes aos que determinadas pessoas dentro de organizações não saem dela. Muitas vezes uma pessoa não sai de um relacionamento tóxico porque ela acredita que ela nunca mais vai encontrar outra pessoa. E ela vai passar a vida sozinha. E na cabeça dela, é melhor ela ficar dentro desse relacionamento tóxico, porque pelo menos ela tem alguém, do que ela ficar sozinha. E uma pessoa dentro de uma organização também pode ter essa visão, e eu já vi muito isso acontecer, a pessoa achar que se ela perder esse emprego, ela nunca mais arruma outro emprego na vida. Olha só que crença absurda. Agora, essa pessoa hoje, ela pode estar tão acomodada, ela pode estar tão defasada, que realmente vai ser muito difícil para ela arrumar uma outra colocação. E ela tem consciência disso. Então, ela se submete a tudo aquilo que ela vive dentro daquele ambiente por conta disso. Da mesma maneira, dentro de relacionamentos, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a nossa atratividade física para arrumar um outro parceiro, uma outra parceira e coisa e tal. Se a atratividade física for alguma coisa muito importante para você, com os anos passando, a coisa vai ficando cada vez pior. Agora, no ambiente profissional, não. Olha que legal. No ambiente profissional, quanto mais experiente você é, mais atrativo você se torna. Porque você tem uma bagagem muito grande. Então isso aqui é muito importante. Lembra que é temporário. Então, se você está indo trabalhar hoje, amargurado, amargurada, teu cérebro acha, a minha vida inteira vai ser assim? Não. Desmonta esse negócio na tua cabeça hoje. Não é para sempre. Você pode mudar isso. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas nada é para sempre. Segundo ponto, aprenda muito. Então é aquilo que eu falei lá em cima, você está dentro de um laboratório e nesse laboratório você tem espécimes muito interessantes. O teu líder pode ser um espécime único, teus colegas de trabalho são outros espécimes únicos. Então analisa essas pessoas, investiga essas pessoas, conversa muito com elas informalmente, para você entender como é que era a empresa quando ela entrou nela? E esse daí é típico papo de café não, que café é curto, papo de almoço. Ou sabe aquele papo após o almoço que as pessoas vão dar aquela volta, ou na rua, ou se a empresa é grande, ela tem um jardim, né? Cada empresa ela tem uma nomenclatura diferente para esse caminhar após o almoço. Algumas falam que é a voltinha do prisioneiro no pátio, outras, enfim, tem um monte de nomes, né? Mas assim, aquela volta que você tem uma meia hora para caminhar, pega uma dessas pessoas e vai caminhar com ela, conversa com ela, investiga com ela, fala, nossa, você está aqui há 10 anos, quando você entrou aqui, a empresa era como? E aí a pessoa vai começar a contar a história. E aí você pergunta para ela, quando você entrou aqui, como você era? O que você mudou de lá para cá? E você vai construindo essa conversa, trocando com ela também. Você vai contando coisas suas. E com isso você vai criando um relacionamento. E a pessoa que ela carrega muito peso dentro dela, ela vai sentir em você um porto seguro para ela conseguir colocar coisas para fora. O ser humano precisa conversar, ele precisa contar as coisas para que tudo aquilo que ele está vivendo, tudo aquilo que ele está passando, faça sentido para ele. Então, é fundamental que você use isso, utilize isso positivamente. Então, converse muito com essas pessoas.
A partir daí você vai entender um monte de coisas. E você vai ver determinadas pessoas que você fala, se eu fosse chefe eu mandava embora agora. Depois você conhecer melhor a pessoa, fala, não cara, não mandava embora não. Esse cara é muito bom. Ele só carrega uma dor enorme dentro dele. E eu como líder posso fazer alguma coisa, ou poderia fazer alguma coisa. E se você tornar-se líder, se você se tornar líder, ou quando você estiver numa outra organização que você for líder, e você identificar o mesmo tipo numa outra pessoa, você vai saber o que fazer. Então aproveite essas oportunidades, você está dentro de um laboratório maravilhoso. Outra coisa, tudo aquilo que acontece dentro de um ambiente tóxico, guarda isso, não é pessoal. Ninguém está fazendo isso para te ferir especificamente, para te machucar especificamente. Não é pessoal. Ninguém está nem aí para você enquanto pessoa. Ah, eu nasci para ferrar você. Não. As pessoas criam as suas dores, criam as suas amarguras e elas começam a agredir. Elas começam a jogar farpas. Em quem? Em quem estiver perto. E aí, por uma questão da vida, você está lá. Então você recebe essas agressões. Mas lembra, não é pessoal. Outra coisa, não bate de frente. Se você começar a bater de frente com essas pessoas, de repente você pode bater de frente com um daqueles elementos que detém poder e detém informação. E ele manipula as coisas dentro. E essa pessoa vai detonar você. Então não bate de frente. Tampouco se faça de vítima. Sabe aquela pessoa, dentro de ambientes tóxicos é muito comum você ter muita gente se fazendo de vítima. Ai, trabalhar aqui é horrível. Você não sabe o que eu passo vivendo aqui. Então ela se transforma numa grande vítima. Qual é uma grande característica da vítima? A vítima é impotente. A vítima não faz nada. Então, se você se colocar na posição de vítima, você perdeu seu poder de ação. Então não se coloque como vítima. Outra coisa, procure ao máximo ser proativo. A proatividade vai levar você a vislumbrar soluções, vislumbrar oportunidades. E muitas vezes você vai começar a conseguir fazer modificações dentro da organização em termos de processo, em termos de rotina, que vai ajudar muito pessoas que estão muito amarguradas. E com essas mudanças, essas pessoas elas vão sentir vantagem, falar, cara, melhorou, nossa, como ficou bom, como ficou melhor, tá melhor vir trabalhar assim. Então, pega esse poder que você tem de ser proativo e utiliza. Agora, ponto importantíssimo. Determinadas pessoas extremamente agressivas, extremamente falsas, extremamente cáusticas, aumenta a sua distância delas. Fica numa distância segura. Imagina uma pessoa que tem um chicote na mão e ela começa a girar esse chicote. Se você ficar perto dela, o chicote vai bater em você e chicotada machuca pra caramba. Só que o chicote ele tem um determinado raio. Esse raio. Se você ficar além desse raio, a pessoa pode girar à vontade o chicote que não pega em você. Que metáfora é essa? Aumenta a tua distância emocional e às vezes distância física. Então se você vai tomar café, aquela pessoa foi lá para tomar café, volta e vai para outro lugar. Não vá tomar café para não encontrar com ela. E, principalmente, aumenta a sua distância emocional. Coloque-se emocionalmente mais distante. Assim, quando a chicotada vira, ela não pega em você. Você está lá do ladinho da pessoa. Ela está falando, olhando para você. Mas emocionalmente você está aqui. Então, a pessoa está agredindo você. Ela está sendo ríspida com você. Irônica com você. Só que dentro de você... Em vez de você estar pensando, por que ela está fazendo isso comigo? Eu não fiz nada para ela. Em vez de você estar pensando isso, você está olhando e falando, que espécime interessante. Que dor, que sofrimento, que história será que tem por trás desse comportamento? Quero muito descobrir por que essa pessoa se tornou assim. Por dois motivos. Primeiro, para eu nunca me tornar assim.
Segundo, para eu ajudar outras pessoas a encontrar uma saída deste estado, porque dentro desse estado é um estado de muito sofrimento. Quando você se coloca nesse papel, nota, emocionalmente, aquilo não está pegando mais, que a pessoa está agredindo que nem uma coisa louca, e você está pensando, cara, por que ela faz isso? Que louco que é isso? Que coisa maluca. Então, olha só que legal. Outra coisa, diminui a frequência de comunicação de determinadas pessoas que não fazem bem para você. Então, se você nota que com determinadas pessoas você consegue ter esse distanciamento emocional e trabalhar perto delas, beleza. Outras pessoas que você nota, cara, aquela pessoa me afeta, mas, cara, eu não sei te explicar por quê, mas afeta, mexe comigo. E isso acontece porque simplesmente você é humano, humana. Então, dessas pessoas que você nota que você ainda não está conseguindo fazer esse distanciamento emocional, vai para um distanciamento físico. Então, aumenta essa distância, diminui a frequência de comunicação, para que você vá entendendo por que isso te afeta, vai desmontando isso dentro de você, para que você consiga ir para essa posição de investigador. Encontrar uma área segura. Então, isso daqui é uma coisa muito legal. Você encontrar uma área segura dentro da organização, aonde você possa ir para pegar alguns minutos para recarregar sua bateria. Muitas vezes, essa área segura é o banheiro, sabe? Você ir para o banheiro, entrar na casinha, fechar a porta ali e fazer uma meditação. Relaxar, respirar. Fazer aquele movimento de que aqui dentro nada pode me fazer mal, nada pode me atingir. E criar esse ambiente de segurança para que você possa voltar lá com isso na cabeça. Em volta de mim tem um ambiente de segurança, nada pode me atingir. Outra coisa é você criar dentro de você este ambiente. É como se você criasse dentro de você um quarto seguro. Eu gosto de criar uma imagem de uma praia que eu gosto muito. Agora você pensa num lugar que você gosta muito. Pode ser uma praia, montanha, enfim, o lugar que seja, mas um lugar que para você é muito precioso. E nesse lugar você se sente muito bem, muito bem. Então quando você estiver vivendo aquele ambiente que está pegando, a coisa está batendo forte em você, na tua cabeça, vai para aquele lugar, se veja naquele lugar, se veja lá. Feliz, seguro, tranquilo. Você vai notar como seu corpo vai começar a mudar. Teu batimento cardíaco vai baixar, sua respiração vai se restabelecer e você vai voltar para o teu equilíbrio. E a partir daí, você vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente falou antes. Ir para um lugar de observação e por aí vai. Encontrar motivos para dar risada, cara. Na vida a gente precisa muito de motivos para a gente rir, da gente dar risada, da gente ser alegre, é cultivar a alegria. E um dos principais sinais de ambientes tóxicos é que as pessoas param de rir, as pessoas param de ser alegres. Então, busque alegria em coisas muito pequenas e volte a exercitar o riso, né? Colocar as coisas em perspectiva é fundamental, né? Colocar as coisas em perspectiva é você comparar, por exemplo, isso que você está vivendo com uma situação extremamente ruim, extremamente pior, né? Às vezes esse papo é um pouco piegas, mas muitas vezes ele ajuda você, né? Aí de repente você pensa numa situação muito ruim. Aí você olha para aquela situação ruim, aquilo que você está vivendo, fala, nossa, eu não troco isso que eu estou vivendo por aquilo de jeito nenhum, aqui está muito bom, né? E quando você coloca isso em perspectiva, te traz para a realidade. Você consegue analisar essa situação que você vive com mais pé no chão. Então, vamos lá, pessoal. Finalizando. Lembra que é temporário. Isso vai passar. Coloca isso numa perspectiva de que você está num laboratório com espécimes muito interessantes. Então, você tem que aprender muita coisa. Agora, se esse ambiente você nota, eu não tenho poder de mudar esse ambiente.
se você estiver numa posição de liderança e não tiver poder para transformar nada deste ambiente, realmente está na hora de você ir embora. Só que você não vai embora assim, chegar lá e falar, ó, estou indo embora agora. Não, você precisa trabalhar, você precisa de sustento, né? E você precisa manter a sua carreira em andamento. E lembra, é muito mais fácil você conseguir uma colocação estando empregado do que estando desempregado. Até porque você tem muito mais tranquilidade, você tem muito mais pé no chão, tem muito mais confiança. Então, se você nota aqui, cara, não tem perspectiva nenhuma disso daqui ficar melhor. Então eu vou fazer tudo aquilo que a gente já falou antes. Vou me distanciar emocionalmente, eu vou aprender muito, eu vou para lá como quem está indo para uma escola. Vai ser muito bom esse período. Esse período é muito bom, é muito rico e eu vou tirar o melhor dele. E ao mesmo tempo, eu estou atualizando o meu currículo, eu estou indo no LinkedIn, atualiza o seu LinkedIn, deixa seu LinkedIn brilhando, brilhando. Uma coisa importantíssima no LinkedIn, caso você não tenha um LinkedIn, faça. Uma coisa importantíssima no LinkedIn, que é uma rede profissional. Então, quem vai contratar alguém, uma das primeiras coisas que essa pessoa faz é entrar no seu LinkedIn. Ela quer saber a tua história. E no LinkedIn vai ter todas as empresas por onde você passou, os cargos que você teve, os períodos. Então a pessoa ela vai olhar aquilo e vai, nossa, nessa empresa aqui ele ficou 4 meses, por que será? Ele vai começar a construir perguntas a respeito de você. Então, coloca tudo lá, o máximo de informação que você der, melhor. Tem uma parte no LinkedIn que muitas vezes as pessoas ignoram, e é uma parte fundamental, que é depoimentos. Então, é você pedir para pessoas que elas vão lá e escrevam sobre você. Isso daqui é muito feito na base de troca. Você vai no perfil da pessoa, escreve alguma coisa legal sobre ela, mas isso tem que ser absolutamente verdadeiro. Não faz elogio falso em LinkedIn, que, cara, fica na cara, desqualifica você que está elogiando e não tem valor nenhum para quem recebe elogio. Então, pega pessoas com as quais você trabalhou junto e a pessoa gosta, olha só, não é que a pessoa é super sua amiga, não, a pessoa trabalhou junto com você, e ela reconhece características profissionais importantes em você. E aí você pede para ela, por gentileza, vá lá no meu LinkedIn e fala sobre essas características que você reconhece e valoriza em mim. E essa pessoa ela vai fazer isso. E isso tem muito valor, tá? Então, capricha no seu LinkedIn e começa a se mostrar para o mercado. Faça postagens no LinkedIn, mas postagens inteligentes. Postagens trazendo temas relevantes, fazendo comentários relevantes. Outra coisa, tuas redes sociais, principalmente Facebook e Instagram, que são outras 2 redes que um selecionador vai olhar. Então, olhando o Facebook de uma pessoa, muitas vezes você já descarta a pessoa ali, no tipo de postagem que ela faz. Por quê? Porque as pessoas elas se mostram muito cruas, muitas vezes, no Facebook. E elas colocam ideias e posições que você consegue ver realmente se essa pessoa tem valores positivos, não tem valores positivos. Então, assim, mantenha as tuas redes sociais mais limpas. Cuidado com aquilo que você posta nas redes sociais. Outra coisa fundamental para a gente ir fechando esse nosso papo aqui, foi um papo longo, mas é que tinha bastante coisa para a gente falar. Quando você está dentro de um ambiente tóxico, e obviamente, por mais que você tenha feito tudo isso que a gente falou até aqui, não é legal ir trabalhar lá. Ok, eu estou indo para uma escola, estou indo aprender, é um laboratório, tem espécies, e tudo isso, ok, mas não é gostoso. Isso não me traz alegria. Então, o que você pode fazer? Você pode levar sua mente para outro lugar. Esse outro lugar vai fazer um curso. Um curso que na tua trajetória profissional, no teu plano de carreira, esse curso seja muito importante. Então,
é fundamental que você investigue quais são as competências que eu tenho que desenvolver, quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver para conseguir sair daqui e ir para uma outra empresa numa posição melhor. Então, o que o mercado requer de um profissional como eu, que eu não tenho? Investiga isso, vá no mercado ver o tipo de curso que tem. E hoje o que não falta é curso online. Nossa, curso online, tem mais curso online do que bolacha e formiga, né? Então encontra coisas nas quais você possa mergulhar a sua cabeça. E quando você começa a mergulhar em cursos online ou presenciais, é um outro ambiente. Você vai conhecer outras pessoas, você vai ampliar o seu network. Cara, você vai ver, uau, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Tua mente expande. E aquele ambiente tóxico deixa de ser o teu mundo principal e você amplia o que é o seu mundo. Você fala, cara, o mundo é muito maior do que aquela empresa, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Então, para fechar isso daqui, cria um lugar interno de segurança. E, por exemplo, fazer um curso ajuda muito a criar um lugar interno de segurança. E nunca, absolutamente nunca, frequente o clube da fofoca do pessoal que faz a manutenção desses ambientes tóxicos. Esse aqui foi o nosso papo de hoje. Para a gente falamos sobre como é que a gente lida com ambientes tóxicos, né? E lembrando você, líder, uma das grandes funções suas é desintoxicar um ambiente. Então, se você hoje já é líder, vai para a empresa hoje e comece a analisar quais são os sinais de toxicidade que tem dentro da minha organização hoje. Quais são os sinais de toxicidade que tem dentro da minha área, da qual eu sou líder, hoje. E começa a investigar isso e começa a desmontar isso. Tá certo? Excelente dia para todos vocês. Que vocês consigam exercitar tudo isso, que esse papo tenha ajudado você a ampliar um pouco mais a sua visão, levar a vida de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, em direção aos seus objetivos. Tá bom? Excelente dia, fiquem bem, nos encontramos amanhã, 7h15. Beijo no coração, pessoal. Até mais.